Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Quarta para Dois. E esse é o melhor Quarta para Dois da história, porque esse é o grande Quarta para Dois pra gente comemorar, falar do sonho que a gente teve desde que começou esse projeto aqui, desde que começou lá o blog do Seahawks Brasil, Alexandre e Wagner lá no comecinho. Depois eu juntei aí essa família BSBR, que depois virou família Rapinas, e a história construiu até chegar no auge do nosso trabalho aqui, que é ver pela primeira vez um Super Bowl do Seahawks. E aí, Alexandre, como é que foi? Como é que passou desde domingo? Eu tô sem voz até hoje é quarta-feira, eu tô sem voz, terça-feira eu tô meio sem voz. E aí, como é que foi? Feliz demais, tava muito tenso, né? O fato da final de conferência ter mais de uma semana pro jogo aumenta ainda mais a tensão, né? E aqui no Rapinas a gente acaba vivendo um pouco mais, tanto pro lado ruim as derrotas como pro lado bom as vitórias, né? Porque a gente precisa escrever sobre, pensar sobre, então é mesmo como se estivesse passando duas ou três vezes pela mesma experiência. Então depois de alguns fracassos, né, nas últimas temporadas, os Seahawks conseguiram, né, chegar aí ao Super Bowl. Então foi bom demais. Eu não esperava, como eu disse, o fato de ter a página, de tudo que a página representa. Claro que a gente nem chegou perto de carregar a bola por uma jarda lá dentro, né? Mas você meio que sente que a vitória é sua também, né? Você faz parte disso. Então, bom demais, como o Taver falou aí. Eu tava conversando hoje com o João e com o Pedrão sobre os outros assuntos aí. Tava lembrando de coisas bem do comecinho da página, né? E aí relembrar tudo isso, tipo... A gente tava lembrando mais de tipo, como as coisas mudaram, né? A gente escrevia 2 textos por semana, virou 3 textos. E aí começou a ter vídeo, começou a ter live do draft que ninguém fazia os 3 dias. Inclusive continua sem ninguém fazer o terceiro dia completo, só no Rapinas Rio Mar. E paródia e Razocast e tudo mais. E você acaba lembrando aí que isso tudo é bom demais. Essa vitória meio que você dá uma relaxada de toda aquela tensão, toda aquela expectativa, né? E finalmente Seattle tá o lugar que ele merece estar, né? Que é no topo aí da NFL. É isso aí, né? O jogo foi 2 semanas tensas aí, gente na expectativa total, que eu chegava o Natal, mas não chegava o jogo, o Super Bowl. E assim, antes até da gente falar o nome do filme, né? Mas o pessoal lá do No Flags pediu pra eu mandar pra eu gravar uns áudios respondendo umas perguntas na prévia, né? E também agora no podcast que a gente tá fazendo sobre o Super Bowl. E eu falei pra ele, agora eu posso falar assim, olhando como analista, tipo, analisando friamente, o Seahawks era um time melhor do que o time dos Patriots. Se fosse pegar o conjunto, a gente até fez peça por peça aqui, né? Mas se você olhar, por exemplo, a defesa dos Seahawks era melhor do que a defesa dos Patriots, e as peças do ataque do Seahawks eram um pouco mais completas, apesar de ainda o Drake May ser o melhor quarterback entre os dois, em desempenho, nessa temporada principalmente. Ainda assim, o Seahawks no geral é um time melhor, só que favoritismo não serve de nada. Favoritismo só serve para aposta, para sua odd tá maior ou tá menor. Mas no jogo, e eu não gosto nem de falar tipo assim, o resultado foi justo ou o resultado foi injusto, porque acaba tirando meio que um pouco o mérito
do outro time que também se esforçou, porque o time dos Patriots, como falei, apesar do time do Seahawks ser superior, e também não quis falar isso para não ficar parecendo o torcedor dos 49ers, né, ou dos Eagles, ou dos Rams com a sua peculiar arrogância, mas o time dos Patriots também é um time muito bom. Como eu disse, para mim o Drake May deveria ter vencido o MVP. O Mike Vrabel ganhou o técnico do ano. O Josh McDaniels ganhou o assistente do ano. Então, assim, realmente era um time muito bom. Mas o Seahawks, assim, se fosse pegar o conjunto, merecia mais essa vitória, né? Por toda o que a defesa fez, foi uma defesa histórica, né? Quem sabe no futuro ela pode marcar realmente a temporada, a história. A gente sempre é mais nostálgico, né? Então sempre depois que passa aquilo ali vira melhor, né, do que realmente é. Mas hoje a gente pode estar vivendo aí uma grande defesa aí na mão do Mike McDonald e acaba colhendo os frutos disso aí. Com certeza, né? E o filme da semana, né? Não podia ser diferente. Aí, pra coroar, né, tem que vir o clássico aí, um clássico que levou 1 milhão de estatuetas aí de Oscar, que é o Retorno do Rei, Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. Porque o Anel O Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. E aí o Retorno do Rei Seahawks, aí levando o anel, né, como o Pedrão gosta de falar, né? Sandália onde nos deu o anel. Grande filme, né? Grande elenco. Um filme muito longo também, né? Extremamente longo para fechar a trilogia, né? Depois vieram outros filmes, né? O Hobbit, eu não me lembro quantos tem, acho que são 2 ou 3. Aliás, o Senhor dos Anéis são 3 livros desse tamanho que foram resumidos em 3 filmes gigantes. E o Hobbit, que é um livro desse tamanho, foi resumido em 3 filmes. Quer dizer, não resumido, né? Foi estendido em 3 filmes. Mas isso acontece muito aí, né? A galera faz o que gera dinheiro, né? Quantas séries a gente já viu que esticaram 2 ou 3 temporadas só pra... E acabam perdendo o sentido de algumas coisas, os personagens perdem importância e tal. Mas realmente é um baita filme pra fechar aí. Eu me lembro que eu acho que esse filme é de 2005, não sei. Cara, acho que é 2003, não? Vou até conferir aqui. Eu sei que é eu acho que 2002 é o 1. Eu acho que 2002 é o 1. Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Torres, deve ser um pouquinho depois. Mas enfim, foi o primeiro que eu assisti dos 3, na verdade. Eu fui por ele. E filme tipo, muito massa. Aí me deu vontade de eu criança, né, basicamente, 10, 11, 12 anos por aí. O cara não vai querer assistir aqueles filmes de 3 horas de duração como é o Senhor dos Anéis. E eu me lembro que eu assisti esse aí, meu pai baixou a versão estendida, né? E aí você pensa que a versão normal é tipo 1h30 de filme, né? A versão normal é 3 horas, a versão estendida é mais do que o Super Bowl, né? Pra quem fala do tempo aí que um jogo de futebol americano leva. Então aí o Seahawks de volta desde aquele Super Bowl contra os Patriots, né? E a gente sabe que, por exemplo, não são os mesmos jogadores, não é uma vingança real, né? Uma revanche real, vamos dizer assim, mas não tira o peso do erro, né? Vamos dizer assim, daquele Super Bowl, mas meio que tira um peso das costas de ter assistido todos esses anos, sempre que tinha Super Bowl, sempre que tinha alguma coisa, era mostrada aquela jogada na linha de uma jarda. Inclusive, não sei se você viu no começo lá, tá vendo? Você tava lá na FanFest. O Steve Largent apareceu do lado do Seahawks e o Malcolm Butler
do lado dos Patriots. É um cara que basicamente ele só tem essa jogada na vida, né? Depois dos Patriots não jogou em lugar nenhum. Até que tanto não jogou em lugar nenhum que foi contratado pelos Cardinals, né? E como os Cardinals não conseguem nada, eu me lembro que eles fizeram um anúncio gigante para contratar o Malcolm Butler. Inclusive mudaram a bio do Twitter na época, assim. Você vê o quão pequeno é o é o maior título dos... Os dois maiores títulos dos Cardinals foram ter tido o Larry Fitzgerald e ter contratado o Malcolm Butler. O Larry Fitzgerald, que eu vi uma história, apareceu no meu no YouTube, uma história legal, assim, só falando um pouco fora do assunto, mas o Kurt Warner jogou, né, lá em Arizona, e ele meio que deu uma prensa no Larry Fitzgerald, tipo assim, ele falou assim, você quer ser um recebedor bom na sua carreira? Aí ele, não, eu já sou bom. Aí ele, bom? Tu é pelo menos o terceiro, o melhor recebedor do time, cara. Não tem todo esse estilo, não. Agora quer aprender a jogar? Ó, começa a fazer isso. E aí o Larry Fitzgerald depois deve ter pego alguns desses conselhos dele e virou o que virou, né? Inclusive, e o Kurt Warner, que tem filme dele, né? Eu acho que é O Herói Americano, sei lá, alguma coisa assim. Tá lá nas plataformas digitais, a história do... Que nunca é boa, né? Você sempre fica achando que... Será que foi verdade? Será que foi exatamente desse jeito, baseado em fatos reais? Por isso que eu acho que o filme mais verídico, né, nisso aí é o filme da... Não sei se você já viu esse, tá vendo? O Sean Payton, que é interpretado pelo aquele cara... Me esqueci agora o nome dele. Ele tava inclusive no Super Bowl pra divulgar o filme dele. É o cara que faz filme com o Adam Sandler, sempre, o gordinho. Sei quem que é. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que faz gente grande lá. Isso, faz gente grande, faz Pixar, todos os filmes do Adam Sandler sempre... Os filmes do Adam Sandler se passam no mesmo mundo, né? É o Kevin James. Isso, ele tem um filme que ele é o Sean Payton. Naquele ano que ele é suspenso, né? Pela trapaça dele, né? Agora me fugiu o nome do coordenador defensivo, minha memória tá ruim demais agora. Que eles mandam os caras recebiam dinheiro pra machucar os outros jogadores, né? Tirar os jogadores de campo. Aquele escândalo. Aí ele fica um ano fora. E aí no filme ele vai treinar o time do colégio do filho dele, basicamente. Então pra mim esse é o filme mais verídico sobre futebol americano. Eu tenho quase certeza que deve ter sido exatamente como o filme conta. É o Home Team, é o nome do filme. Isso. Jogando em casa, eu acho, um negócio assim em português. As traduções sempre boas que tem. Que, inclusive, falando de tradução, você já assistiu o filme do Tom Hanks, em que ele fica preso numa ilha, né? Sim. Qual é o nome do filme? É o Náufrago, né? Só que o desastre é de avião, né? Não existe naufrágio. Um filme que o nome é chamado Náufrago. Não existe isso. Só absurdo. É muito bom. É verdade, pô, eu nunca tinha parado pra pensar. Não teve nenhum barco que afundou, né? O cara não teve trabalho nem de assistir o filme de traduzir. Capaz que só deram a sinopse lá. Então, a gente tem que traduzir um filme que o cara, ele tá preso numa ilha. Ele tá preso lá na ilha? Tá preso lá na ilha. Então ele é náufrago, né? Deve ser. E aí, então virou o Náufrago. Não, pode perceber, não tem. E aí o filme chegou nesse naipe. Mas ainda bem que não fomos nós que naufragamos aí nesse Super Bowl e saímos aí com o segundo título do Seahawks, né? Quem não conhece tanta a história do Seahawks, torcedor mais novo. Inclusive eu acho que deve começar a surgir bastante novos torcedores agora, né? Com o título, com o fato de estar passando no Grupo Globo, né?
O Seahawks chegou ao seu quarto Super Bowl, né? Chegou em 2005 contra os Steelers, que é conhecido como o Super Bowl mais roubado da história. Não palavras do torcedor do Seahawks, mas no geral se sabe disso. Depois chegou na segunda temporada do Russell Wilson, né, em 2013. E depois chega no ano seguinte e vence, né? E aí depois chega contra os Patriots no ano seguinte. Poderia ser um dos primeiros bicampeões da história, mas aquele jogo é engraçado, né? Algumas coisas acontecem. Aquele jogo, o Cliff Rivers se machuca, então o Tom Brady começa a ter mais chance porque a pressão demora para chegar em cima dele. E um cara que pra mim era um jogador muito ruim, mas nesse ano tava jogando bem, que era o Jeremy Lane. É um cara que ele é tão imprestável, assim, ele é o cúmulo do imprestável, que ele foi trocado quando o Seahawks, não sei se você lembra disso, tá vendo? Porque pode ter passado despercebido na época. 2017, quando a gente troca pelo Dwayne Brown, a troca final foram 2 escolhas para os Texans. Mas, na verdade, a gente ia ganhar uma escolha de volta, porque a gente tava mandando o Jeremy Lane. Só que ele tinha perdido a vaga pro Shaquille Griffin, é o ano de calor do Shaquille Griffin. Só que ele é tão ruim, que inventaram no teste médico, tipo, que o dedo dele tava deslocado, tipo, o dedo dele era meio estranho assim. Aí disseram que o dedo dele tava deslocado, não vamos aceitar ele de volta não, tipo, pega ele aí de volta e me manda uma escolha a mais. Então o cara é tão ruim que não conseguiu nem ser mandado embora na troca. Mas nesse jogo ele tava jogando bem e ele se machuca o braço, e aí o Tyrod Simon entra nesse jogo e aí virou um passeio nas costas dele, né? E aquele jogo ficou parelho ali até o final, por conta disso, né? Que inclusive o Jermaine Kearse, né, faz aquela recepção de circo, né, que todo mundo chama. Poderia ter sido tipo uma das jogadas da história do Super Bowl, né? Tipo, pouca gente lembra, porque como eu sempre falo, sempre é o final da história que dita a narrativa, né? Então se a gente tivesse ganhado o Super Bowl, era uma história que seria contada. Como não vencemos, acaba perdendo-se um pouco isso aí. Eu acho que acho que a marca, pelo menos, né, acho que de ter vencido os Patriots é ter reduzido esse peso da interceptação na linha de uma jarda, né? Obviamente que o meme sempre vai ficar, sempre vai zoar, né? Que, pô, como assim? Você tem o Marshawn Lynch num jogo fazendo mais de 100 jardas, e você não corre com ele na linha de uma jarda. Foi O Marshawn Lynch tinha sido... Eu sempre falo disso. Passar a bola ali não foi a pior das chamadas possíveis, tá? Eu acho que o que precisava ali era um play action, como ele marcou um touchdown pro Doug Baldwin no começo no meio do jogo. Porque o Marshawn Lynch estava com alguns problemas naquele ano em goal line, né? Mas é claro que você não vai olhar as estatísticas exatamente naquela hora. Se alguém conta pra você, eu tenho o Marshawn Lynch na linha de uma jarda, eu vou correr com o Marshawn Lynch. Mas isso foi um dos fatores. O pacote defensivo dos Patriots estava para defender a corrida, né? Então você poderia passar a bola. Que pra mim nunca... Pra mim esse é o grande ponto. Pra mim o que nunca vai passar é você colocar você tendo o Doug Baldwin e o Jermaine Kearse, você vai passar a bola pro Chris Matthews. Não tinha sentido ele ser o alvo daquela jogada, né? Com todo respeito a ele, né? Mas eu acho que esse foi o grande erro, mas como você falou, não vai ser apagado, mas tira um pouco da pompa agora dos Patriots, né? Assim. Eu acho que pelo menos assim, eu acho que pra mim, né, acho que o grande lance do jogo, né, foi
a marca, assim, o cara, a hora que o torcedor dos Patriots vier te mostrar a interceptação linha de uma jarda, mostra o strip sack barra interceptação do osso, no osso lá, ou o sack do Mills. Que pra mim foi aquilo ali. Foram dois lances que memoráveis dessa partida. Foi vendo a defesa engolindo o Drake May, assim, de uma forma absurda. E legal porque assim, a defesa não fez um grande jogo na final de conferência, né? Uhum. O McDonald tentou fazer alguns ajustes que não deram muito certo. Como eu disse, o ataque dos Patriots era um bom ataque, mas a defesa realmente dominou o jogo. E ter esse jogo dominante, né, ter feito touchdown defensivo também, é justo também para o que foi a defesa esse ano. Uhum. Como eu falei, a gente venceu os Rams porque o Sam Darnold colocou o time nas costas naquele jogo, né, e venceu. Nesse jogo ele não brilhou, até errou em alguns momentos, não de ser interceptado. Eu acho que de ser interceptado tem um passe para o JSN que o Christian Gonzalez corta a linha de passe, que pelo primeiro ângulo da câmera nem parece que ia ser uma interceptação, né? Parecia que ia ser só um desvio de passe, mas pelo outro ângulo o Christian Gonzalez perdeu uma interceptação clara. Então ele perde o JSN aí, perde o JSN no começo do jogo, naquele primeiro drive do field goal. Depois o JSN passa livre numa jogada improvisada, ele também perde, tipo assim, em sei lá, 10 minutos de jogo, o JSN poderia estar com 100 jardas e 2 touchdowns, né? Então ele perdeu, e eu confesso que tipo, isso aí começou a me... Eu disse, rapaz, tá parecendo que vai ser aquele jogo que vai dizer, olha, na hora que precisou o Sam Darnold não apareceu. Mas apesar desses passes fora, né, Seattle não precisava que ele fosse o herói nesse jogo, e aí ele também não forçou nada, conseguiu executar bons momentos, fugiu bem da pressão. Acho que nós só tivemos um sec. Uma outra jogada que ele meio que se joga no chão lá no finalzinho já, eu acho que não chegou a contar como sec, acho que contou como corrida. Então acho que basicamente foi um sec, mas muito pelo fato do Darnold ter escapado de 3 ou 4 secs certos, pelo menos nesse jogo. Então assim, ele não brilhou em estatísticas, não fez o mesmo jogo que foi contra os Rams, mas fez o que era necessário para o time vencer. É um pouco chato olhando do lado do torcedor, né? Porque assim, a defesa dominou e o jogo tava 12-0. Tipo assim, se o ataque tá um pouco mais com ritmo, aquele jogo estaria tipo, 21-0, 24-0 facilmente. E aí é outra coisa, né? Porque 12-0, 2 touchdowns, mas são 2 posses. Sim, os Patriots marcaram o primeiro touchdown deles enquanto ainda tinha jogo, né? O segundo já era clima de festa, né? Uhum. Já era balada 3 da manhã. Eu não sei se hoje essa frase funciona, porque eu não sei se tem balada 3 da manhã pro jovem. Que jovem hoje quer saber de TikTok, de essas coisas. De Bad Bunny, né? De Bad Bunny. Eu não fazia ideia, eu não sei se estava ouvindo a live lá, tá vendo o barulho que tava, mas eu disse, eu não conhecia o cara e de forma que eu não tava assim, bem, tava conversando com um amigo meu, e o jeito que ele cantava lá o rap, parecia que ele era um indiano, tipo, esse cara é indiano. Aí depois que foi pra mim a melhor parte do show, que é quando ele fala de todos os países da América. Que inclusive repercutiu demais isso aí. Pra mim foi a grande parte disso aí, mas ele continua pra mim sendo um desconhecido. Alguém me disse que ele era famoso tipo no TikTok, sei lá, uma coisa assim, entre os... Mas isso aí é coisa de jovem. Eu sou... Essa coisa... Jovem é Bruno De Luca, Slackline. Inclusive o Bruno De Luca e a Noia da Trilha, né? Poderiam formar um grande grupo de amigos, né? Nossa, com certeza. Esses aí sabem como cuidar
de um amigo. Com certeza. Mas falando aí do jogo, né? Primeiro sobre o Sam Darnold, ele fez o que precisava, que eu acho que ali era cuidar bem da bola. Ele fez isso durante o... Não sei o que foi passado para ele nos playoffs, mas essa questão dele ter cuidado da bola ali, olha, a defesa se garante, só não dá posição boa de campo pros caras, que a gente se garante aqui. Isso foi muito bem executado por ele. O primeiro time a vencer o Super Bowl sem cometer nenhum turnover na pós-temporada. Com o quarterback que mais cedeu turnovers na temporada. Inclusive se torna o segundo quarterback que lidera a liga em turnovers a ganhar o Super Bowl, né? Depois de ninguém nada, ninguém menos e Eli Manning contra os Patriots também. Então, agora sim, eu vou te falar, antes mesmo dele ganhar o Super Bowl, né, o cara que vinha ganhando muito apreço pelo... eu gosto muito de tipos diferentes de liderança, né? E o Sam Darnold claramente exerce essa liderança dentro do elenco, sem precisar ser o cara que é o trash talk, que fala demais, se precisar de papinho motivacional no Twitter. Exato. Russell Wilson. Cara, simplicidade e humildade demais. Então, tipo, sempre, em todos os momentos entrevistas que elogiavam ele, não, mas a galera que joga aqui, pô, os caras jogam muito e tal, tipo, todo mundo é bom demais jogar nesse time e tal. E essa união do time com certeza impacta, né? Não sei se você lembra aí a história que a gente contou, acho que dois episódios pra trás, que naquele jogo contra os Rams, né, foi divulgado depois, aquele jogo maluco, né, da quinta-feira, o Cooper Kupp sofre o fumble, né? E um dos treinadores dos Rams teria começado a zoar o Cooper Kupp na saída dos vestiários. E o time dividia os mesmos elevadores. O Chris Patrick, que é o treinador de edges do Seahawks, foi pra cima do cara, tiveram que segurar ele. E ele chegou contando lá no vestiário a história. E aí a galera falou, tipo, vamos jogar aí pelo Cooper Kupp. Pô, tem time que não tem essa gana, cada um quer fazer o seu. E por falar em Cooper Kupp, né, legal demais que ele cresceu nos playoffs. Uma imagem bacana, não sei se, como eu disse, Taveira tava lá na festa, tava com medo que ele ficasse mais louco que o Batman, né, em festa de o Cooper Kupp na frente do túnel, né, cumprimentando cada jogador de Seattle, dando uma palavra lá de encorajamento. E é um cara que foi um líder. Eu falei até isso durante acho que foi no pós-live, né? Não fui um grande fã da contratação dele. Se você olhar também os números dele, não são grandes números. Se você comparar com o wide receiver 2 de outros times, ele vai estar bem abaixo em questão de números. Mas as recepções dele foram em momentos importantes, né? Os bloqueios dele, que não contam nessas estatísticas, foram muito importantes pro jogo terrestre, né? Então é um cara que, como eu disse, em números você não vai conseguir traduzir o impacto que ele teve, né? Seja essa liderança, seja ser um passe confiável nos playoffs, como foi o Cooper Kupp nessa reta final. Então, cara, assim, eu diria até um pouco, eu não sei, né, não tava lá nos camps de Seattle, mas até a evolução do JSN tem um pouco aí dessa chegada do Cooper Kupp, né? O Cooper Kupp é um excelente corredor de rotas, né? Inclusive eu gostava muito dele no draft, porque ele era de Eastern Washington, uma universidade muito pequena, não é nem da divisão principal, né? Mas era um cara que corria muito bem rotas, né? Hoje ele não tem mais aquilo de entortar o cornerback, né, com as suas rotas, não tem mais a mesma
explosão. Mas esse é um estilo que o JSN tem. Então, claramente, o Cooper Kupp pode ter ajudado, até porque o Cooper Kupp tá jogando com um coordenador ofensivo diferente, um quarterback diferente e num papel diferente, né? Vai lembrar que na temporada passada, no caso agora já é retrasada, né? O JSN liderou a liga em jardas vindo do slot, né? Então sim, ele já era um recebedor promissor, mas esse ano ele jogou onde colocavam ele, né? No backfield, como um ex-receiver na maioria do tempo, no slot também. Então com certeza o Cooper Kupp deve ter algum mérito também nesse crescimento. O JSN, que também é outro cara que joga sem falar muito, né? Mas quando fala bem, né? Pra mim, uma das melhores entrevistas a galera perguntando: o Demondre Lenoir passou a semana toda falando que ia alinhar contra você e tal. Isso, pra quem não conhece, porque é fácil não conhecer, né? É o cornerback dos 49ers que fala demais. Mas se você não conhece, não fique tranquilo, porque é irrelevante. É aleatório. É irrelevante. Aí o JSN falou, e aí o cara falou, é difícil demais atender todos os fãs, né? Então não podia dar uma resposta melhor. Então realmente esse time estava muito focado, merecia demais esse título. E tipo assim, a defesa, como a gente já falou, o McDonald's, que é o cara que chama essa defesa, merecia um desempenho desse da defesa. Claramente você assiste o jogo e vê que o McDonald explorou o Will Campbell, que não estava bem, o espaço entre o tackle e o guard, que era provavelmente coisa que ele assistiu no tape e percebeu que era por ali o caminho, né? Então foi muitas blitz vieram exatamente ali e surtiu efeito. O pass rush do Seahawks não vinha produzindo tanto assim com 4 homens, mas nesse jogo já conseguiu produzir. O McDonald também não teve problema de chamar a blitz, né, sabendo as tendências dos Patriots, e ele estava jogando o McDaniel, né? O Josh McDaniel foi muito criticado por ele chamar nesse jogo, mas assim, é um cara muito bom, tanto que ganhou o prêmio de assistente do ano. Mas assim, o Mike McDonald conseguiu aprisionar, vamos dizer assim, colocar ele numa caixinha. 3 quartos sem marcar nenhum ponto. Era o primeiro Super Bowl desde, não lembro se é 73 ou 75, 73 ou 78, assim, acho que é Vikings e Steelers. Se for 73, eu tiver certo nisso aí, o Seahawks nem existia ainda, pra ver quanto tempo faz que isso não acontece. Então dominou, cede um touchdown, né? O segundo touchdown ali, como já tinha falando, né? Já virou bumba meu boi, né? A vida tá só jogando a bola pro alto e ver o que é que dá. Mas o time tava basicamente irretocável na defesa, errou alguns tackles. Tem o Josh Jobe que dá um soco na cara do Stephon Diggs no momento que totalmente desnecessário, poderia ter colocado os caras de volta no jogo. Mas também fez outras jogadas boas. Mas assim, ter tido essa marca da defesa, né, pro Seahawks é importante, até porque eu acho que muito torcedor, né, começou a torcer pelo Seahawks por conta da defesa implacável que era a Legion of Boom, que era a defesa de 84 a 86 ali, com Kenny Isley, Dave Brown, Eugene Robinson, mais na frente lá o Corey Kenneth, Lofa Tatupu, Joe Nash. Então esse time sempre teve jogo terrestre, bons running backs na sua história e boas defesas também na sua história. Então ganhar um Super Bowl com uma defesa dominante dessa, eu acho que ainda tem um sabor ainda maior pro torcedor do Seahawks. Com certeza, cara, né? E eu não sei, assim, pra falar a verdade, não procurei sobre essa estatística, mas pelo que eu me lembro, eu acho que todas as vezes, todos
os Super Bowls que eu vi, pelo menos, foi a maior apresentação de uma defesa na história do Super Bowl, assim. Acho que não teve nem a Legion of Boom no nosso primeiro Super Bowl. Eu assim, entendo o mérito ali da defesa. Eu discordo do craque. Discordo. Eu entendo seu posicionamento, mas acho posicionamento burro, né? A Legion of Boom, eu acho que naquele jogo, porque era o Peyton Manning, né? Naquele jogo. E como ele falou, o Drake May jogou muito esse ano, mas assim, o grupo de recebedores dele não era o Demaryius Thomas, vou me fugir o nome do talento que também era muito bom. Tem o Wes Welker naquele time. Então, além do Peyton Manning ser o quarterback melhor, ainda tinha peças melhores. Apesar de que, tipo, tinha uma galera que tava falando sobre os perigos do Drake May, né? Os caras, não, mas o Drake May tá jogando com os recebedores aleatórios, né? O Keishon Boutte, o Stephon Diggs no final de carreira. É mesmo. Seria engraçado se ele liderasse a liga, mas, tipo, liderasse com uma porcentagem, tipo, de quase 20% a mais contra a cobertura mano a mano. E aí, onde está o seu Deus agora? Cadê a explicação para isso? Então, assim, um time realmente muito talentoso. Foi uma defesa realmente muito, muito dominante, mas eu ainda fico com a Legion of Boom. Mas, como falei, se não é a primeira, é realmente a segunda dos Super Bowls que eu também acompanho. É que, assim, eu acho que pra mim são 3 defesas memoráveis, né? Essa de agora do Sir Darkseid, a defesa dos Broncos contra os Panthers, que o Von Miller faz um jogo assim absurdo, e a Legion of Boom contra os Broncos também, lá em 2013. Acho que a defesa dos Rams contra os Patriots também é uma defesa boa, né? Mas eu acho que foi muito embate esquemático do Bill Belichick contra o Sean McVay, né? Que também foi um Super Bowl com poucos pontos. Eu acho que só tem um Super Bowl um touchdown naquele Super Bowl, um touchdown ofensivo. Mas tanto que a gente tava falando aqui na transmissão o tempo todo, tipo, qual foi o Super Bowl que menos teve pontuação? A gente sempre lembrava desse aí, porque foi um jogo aquele jogo truncado, né, vamos dizer assim, jogo mais pra defesa do que pro ataque. Lembrando que os Rams tinham Aaron Donald naquela época, né? Infelizmente não tem mais, né? Que pena. Infelizmente, cara, me incomodou muito. Bom, acho que só um outro ponto que eu queria brevemente falar aqui, que eu acho que acaba que ninguém lembra, mas é destacar o papel do Special Teams nesse jogo. E aí, né, Alexandre tem suas desavenças pessoais aí com o Jason Myers, mas foi perfeito no jogo. Foi o quarterback que mais pontuou na história, o kicker que mais pontuou na história do Super Bowl, né? Antes dele teve um outro kicker que eu não vou lembrar quando que foi, que tinha pontuado 16, tinha feito 16 pontos no Super Bowl. E o Myers é perfeito nesse jogo, converte todos os field goals, todos os extra points. Então, ele errar um field goal ali traz os Patriots pro jogo de graça, porque coloca eles na posição de campo já melhor, tipo, vai ajudar ele, porque assim, imagina você tá com um ataque ali, leva uma pisa da defesa, volta, senta no banco.
tem uma mentalidade, tipo, pô, velho, estamos apanhando aqui, não estamos achando saída. Acontece isso, por isso que o turnover muda tanto a história de jogo. Porque, pronto, agora os caras já não estão mais com aquele pra baixo, tipo, opa, a gente pode, hein? Os caras erraram, vamos aproveitar desse momento. Então, o ataque não estava entrando, assim, chegou perto da red zone em pontuação dele, ele foi lá, conseguiu finalizar bem. O Michael Dixon colocou muitas vezes os Patriots com as costas para a parede. Eu acho que esse aí também, aliás, é um dos grandes caras desse jogo, porque foram todos os punts, assim, em posições mega desconfortáveis pros... Eu tava vendo uma estatística, eu não me lembro se foi 1 ou 2, mas eu acho que foram 1, foi apenas 1. Todos os outros punts foi dentro da linha de 15 jardas. Ele colocou os caras dentro da linha de 15 jardas, incluindo um que foi na linha de 3 jardas, eu acho, 4 jardas. Então, e esse que não foi, voltou porque os caras cometeram uma falta em cima do Nehemiah Pritchett. Então acho que é isso, só um que foi dentro da linha de 15. E foi justamente esse, e os caras tiveram que voltar por conta do bloqueio legal pelas costas. Então realmente foi um grande destaque. Outro cara que merecia receber mais Pro Bowlers, mais All-Pro, mas pelo fato de jogar em Seattle sempre vai ter essa falta de preferência. Antes da gente falar do último ponto, Taveira, que é a saída do Kubiak, né, para caminhar para finalizar aqui. Falar também do Kenneth Walker, né, que é um cara que, assim, eu sempre falei durante o ano, né, que dois caras que iam ser questionáveis sobre renovar ou não era o Walker e o Tariq Woolen, né? Porque o Woolen tem grande talento, mas faz as burradas dele, né? E o Walker é aquela questão, running back, vai renovar, gastar dinheiro no running back, sendo que você pode achar um running back ali na esquina, ele tem histórico de se machucar, coisa do tipo. Eu acho que agora, tenho basicamente certeza que essa discussão acabou, né? E o Kenneth Walker vai renovar com o Seattle. Espero que não seja por um valor baixo. Eu tinha falado até no vídeo da lesão do Zach Charbonnet que o fato do Charbonnet também se machucar nesse momento pode ser que o Charbonnet perca todo o training camp. Então o Seahawks não teria nenhum running back com experiência com o time. Então isso é mais um leverage que o Kenneth Walker ganha, né? Fora dizer agora que foi o MVP do Super Bowl. Mas ele corre muito bem. A linha ofensiva não foi extremamente dominante, mas em muitos momentos conseguiu dar o mínimo de tempo para o Sam Darnold, e em muitos momentos conseguiu abrir algum espaço para o Kenneth Walker correr. E aí assim como nasceu o adulto Ney, né, apareceu o adulto Ken também, que parou com aquele negócio de querer achar a jarda a todo custo em todas as jogadas. Tem vários snaps porque ele dá uma parada, espera os bloqueios acontecerem, para aí sim ele achar o seu espaço. Então, principalmente no começo do jogo, quando o ataque não estava produzindo nada, a maioria das big plays vieram dele, né? Os Patriots são um time que defendem muito bem o jogo corrido. Várias vezes apareciam estatísticas e tinham que atualizar, porque, por exemplo, os Patriots cedem tantas jardas e o Kenneth Walker conseguiu X jardas. Aí ele ia lá e conseguiu uma corrida boa, e aí tem que atualizar, né? Inclusive bateu o Marshall Lynch, e é o running back com mais jardas corridas na história do Super Bowl, na história do Seahawks, né? Então, assim, eu achava que isso ia ser uma pauta de muita discussão, essa renovação do Kenneth Walker, mas essa reta final, seja ele jogando com o Charbonnet, seja quando ele precisou começar a literalmente carregar o piano do time, ele apareceu e jogou muito bem. Então eu acho agora que dificilmente os Seahawks vão deixar ele testar a free agents, né? Espero que o time renove com sabedoria. Eu acho que até para passar uma mensagem positiva pro time, né? Dar aquele recado, falar, pô, o cara foi MVP. É a mesma coisa do Saquon Barkley ano passado, né? Ele também fez uma grande temporada, levou os Eagles até o Super Bowl, e aí no final ganhou um bom contrato. Acho que
por mais que é ruim, né, comprometer muito do salary cap com o running back, nesse caso eu perdoo porque, pô, o cara foi MVP do Super Bowl. O Seahawks tem 75 milhões de cap pra gastar, né? A gente vai falar muito ainda sobre isso na off-season, né? Free Agency começa 11 de março, né? Basicamente um mês daqui, de hoje, né? Mas o Seahawks tem 75 milhões de cap e agora o Seahawks começa a colher o fruto de bons drafts, né? Uma pequena frase também antes de pequeno ponto, antes de, como falei, pro último ponto, é que muito se pensa, sempre se discute, né, sobre será que esse time consegue se manter assim? Em tese o Seahawks consegue porque é um time jovem e times jovens são montados no draft. Então tem o Jackson Smith em Digba com menos de 25 anos, o Ernest Jones tem 26, vai fazer 27, o cara que foi trocado ainda assim é muito jovem, o Devon Witherspoon também é um cara jovem, Grace Abel, o Charles Cross está recebendo o segundo contrato dele, contrato de 5 anos, e quando o contrato acabar ele vai ter 30 anos. Então é mais um cara jovem, e é assim que você consegue se manter, porque se você começa a fazer drafts ruins, você tem que ficar meio que desesperado na free agency, e aí começa a cometer erros, né? E foi isso que a gente viveu basicamente do draft de 2013 para 2022, basicamente, assim, vendo nenhuma escolha boa a cada 3 anos, sei lá. Coisa desse tipo. Então isso também tendo que fazer aí tendo que fazer trocas caras, né? Tipo, você precisava de um jogador de elite na defesa, você troca 2 primeiras rodadas no Jamal Adams. Eu sempre fico pensando nessa troca do Jamal Adams. Se a gente não tivesse feito essa troca e naquele ano de 2022 a gente tivesse 2 escolhas de primeira rodada, né? Porque a gente ganhou uma do Russell Wilson, né? Se a gente tivesse 2 escolhas de primeira rodada naquele ano, ia ser que naquele ano a gente acertou tudo. Aquele draft é Charles Cross, Kenneth Walker, Boye Mafia, Abraham Lucas, Kobe Bryant, Tariq Woolen, aí vem Tariq Smith, que não tá mais no time, Bo Melton, que também não tá mais no time, e o Derek Young, que não pode imaginar, um cara muito importante nos times especiais. Então, basicamente, você acertou tudo. Todos os caras que escolheram foram contribuindo. Exatamente. Então, pra gente fechar aí, Alexandre, vamos falar sobre aí nossa maior perda desse pós-Super Bowl, né, que a gente já esperava, já estava sabendo, que é Kubiak. Vai pros Las Vegas Raiders. Eu não sei se você viu a entrevista dele, tá falando que lá no dia do Super Bowl mesmo. Engraçado porque tá sendo entrevistado pela repórter da NFL Network, né? E ela tá tipo assim, eu não vou fazer a pergunta que todo mundo quer fazer. Porque tipo assim, você tá no Super Bowl agora, ele... Não, tipo, todo mundo já sabe que eu vou pra Las Vegas. Agora eu posso dizer que eu tô fechado com os Raiders, mas tipo, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Então ela meio que fica com receio de fazer a pergunta, e ele vai lá e entrega, tipo assim, e ela teve sorte, né, sorte e competência, tô dizendo assim, mas o cara podia não dizer nada, né, mas assim, quem deu a matéria, no final das contas, foi ela mesmo, sem esperar. Eu tinha falado que é muito difícil ele retornar, porque o salário de um head coach é muito maior do que um coordenador. Você, não que seja um cargo público, né, mas é muito mais fácil você demitir um coordenador do que demitir um head coach, né? Claro que tem vários exemplos de caras que foram demitidos com 1 ano só, mas a galera vai pensar 1, 2, 3 vezes antes de demitir o head coach do que demitir o coordenador ofensivo. Isso aí passa logo. Eu também dei o exemplo do Bob Slowick, né, que estava ali cotado, inclusive perto de quando o Seattle foi contratar o McDonald, né, ele decidiu voltar para os Texans e pagou caro por essa decisão, né, porque não só ele não virou head coach, como ele foi demitido dos Texans, né, antes do final da temporada. Agora que ele voltou a ser coordenador ofensivo, tipo, meio que 2 temporadas depois. Então, assim, era uma coisa que ele não podia arriscar. Pra mim, só fazia a única razão pelo qual ele voltaria se ele realmente não quisesse entrar na bagunça que vai ser que é o Las Vegas Raiders, né? Pode ser que
que ele consiga arrumar lá. Mas a não ser que ele quisesse, que acabou o fato dele ter ido tão longe, né, fez ele perder todas as outras oportunidades, né? Ravens, Giants, Browns, Bills eu achava que Bills e Falcons pra mim eram os Steelers. Bills e Falcons pra mim eram os que ele tem o melhor fit, né, com o esquema. E aí o Kubiak sai, não é uma grande safra para coordenadores ofensivos e talvez daqui para amanhã possam até ter já divulgado, né, mas no momento que a gente grava não temos essa informação. Existem três nomes que são cotados, né? Dois vieram de um reporte do Greg Bell, que é um dos insiders do Seahawks, que eu não confio muito, não nele, mas porque nenhum insider do Seahawks consegue tirar essas informações, né? Então eu não sei até quando é a veracidade, mas ele falou que seria uma promoção interna, né? E sendo uma promoção interna, isso aí cabe para dois caras basicamente. A gente precisa lembrar que o Kubiak vai sair e fatalmente ele vai levar algumas peças com ele, né? Então, por exemplo, o Andrew Janocko, que é o treinador de quarterbacks, eu tenho quase certeza que vai ser o coordenador ofensivo deles, que é um cara que ele trabalha junto há muito tempo, desde os Vikings. Então é um cara de confiança, ele deve levar ele junto. Deve tentar trazer também o Joe Benton, que é o treinador de linha ofensiva, o Rick Dennison, que é do jogo terrestre. Então basicamente os dois nomes que se pesa é o Justin Olten, que é o treinador de jogo corrido do Seahawks, que recebeu muitos elogios, né, por essa melhora. Inclusive o time melhorou mais quando ele assumiu ainda o cargo de treinador de running backs, né? O Kennedy Polamalu era o treinador de running backs, teve algumas questões, pediu para se ausentar um pouco e depois saiu de vez. E ele assumiu e foi o crescimento do Kenneth Walker e do Zach Charbonnet ali no final da temporada. Então ele meio que tem um case de sucesso aí no currículo dele. Mas também pensando do lado negativo, ele só foi coordenador ofensivo uma vez na carreira dele. Tu quer chutar onde é que foi aí, tá vendo? Tentar algum chute aí. Pensar numa temporada desastrosa aí nos últimos 4 anos. Temporada desastrosa dos últimos 4 anos. E tem a ver com o Seattle. Ele foi o coordenador ofensivo de Russell Wilson no Denver Broncos. Caraca. Ele foi o coordenador ofensivo de Nathaniel Hackett, foi demitido, né, durante a temporada. Então, assim, é um cara que trabalhou já com linhas ofensivas, tá? O único cargo que ele teve como coordenador ofensivo não deixa boas memórias, né? Mas, assim, como eu disse, a safra, as opções não são muito boas. Então, qualquer nome que vier aparecer vai ter pontos negativos, né? Não vai ser... E assim, o próprio Kubiak, quando chegou aqui, também tem pontos negativos para se levantar sobre ele. Não era uma unanimidade, mas esses nomes têm menos unanimidade ainda. Nem sei se dá para usar esses termos. Tem esse nome e o Jake Pitts, que enquanto o Olten é o coordenador do jogo terrestre, ele é o coordenador do jogo aéreo do Seahawks. O Pitts tem experiência em várias posições, já foi treinador de wide receivers, tight ends, running backs, coordenador de jogo aéreo nos Rams com o Sean McVay. Ele um cara que já passou por muitas posições do ataque, então eu acho que isso conta muito, mas nunca teve a chance de ter coordenador ofensivo, inclusive em Seattle. Essa é a primeira vez que Seattle está cogitando ele, né? Mesmo ele estando no time aí há um tempo. Ele só foi coordenador ofensivo uma vez e foi em LSU, né? Ou seja, no nível do college. Então, como eu disse, ele tem um bom background, assim como o Olten também tem um bom background, só que vão ter os pontos negativos, né? No caso do Olten, a única experiência que ele teve foi péssima como coordenador ofensivo, naquela bagunça. E o Pitts nunca teve essa chance, né? Nunca tinha sido cogitado antes, então podia ser que o time a gente não acha que esse cara tem aguenta essa pressão aqui de coordenador. E por fim, o nome que vem de fora é o Mike Kafka, que era coordenador dos Giants, fez entrevista para ser treinador de Seattle na época do McDonough, deixou uma boa impressão, inclusive foi cogitado para ser coordenador ofensivo, mas vale lembrar que os times podem bloquear movimentações laterais, né? Então, eu quero contratar o coordenador ofensivo do outro time para ser coordenador ofensivo do meu time. O time pode ir lá e
e bloquear essa mudança. Você não pode bloquear, tipo, subidas de nível, né? Por exemplo, o Andrew Janocko virar corredor ofensivo nos Raiders. Não tem problema. Ou o Clint Kubiak virar head coach dos Raiders. Essa subida de nível os times não podem bloquear. Então os Giants bloqueou ali qualquer investida para ser corredor ofensivo. Seria um estilo similar, um cara que também trabalha o jogo terrestre. Ele assinou com os Lions, né, depois de sair dos Giants, como um assistente ofensivo. Você basicamente não tem um cargo, né? Só para quase um consultor ali. Então trazer ele de volta, mesmo ele tendo assinado há pouco tempo, não seria lá grande coisa. E o nome dele tinha surgido em uma das matérias do Dan Graziano antes do Super Bowl, dizendo: ó, Seattle gostou muito, ele deixou uma excelente impressão, e se o Kubiak sair, como todo mundo está esperando que ele vai sair mesmo, um dos fortes nomes é o Kafka, né? Mas foi noticiado pelo Greg Bell que seria uma escolha interna. Então, basicamente, um desses 3 nomes, pelo que foi reportado pelo menos até agora, deve ser o novo corredor ofensivo do Seahawks. E aí, meu amigo, aí a gente vai esperar essa decisão sair pra gente projetar, mas claramente, independente do nome que vier, é um impacto muito grande para esse ataque, né? Ele fez o ataque em alguns momentos ser brilhante, mas acima de tudo fez o ataque ser extremamente eficiente, né? Mesmo com as suas falhas. Então a saída do Kubiak com certeza vai ser sentida. Com certeza, né? E aí hoje eu tava ouvindo o Semana NFL lá com nosso amigo Davis Chiodini. Aí ele comenta assim, né, uma história de, olha a teoria, como é a teoria do caos, né? Que o Geno Smith, ele sai do Seahawks pedindo pra ser trocado, querendo sair do Seahawks, vai para os Las Vegas Raiders, perde a chance de trabalhar com o Kubiak, de chegar no Super Bowl, de ser o quarterback no Super Bowl do Seahawks. Ele vai pros Raiders, é uma bagunça, time completamente disfuncional. E aí ele vai ser treinado pelo Kubiak. Pick 1 do draft. Vira pick 1 do draft, vai ser treinado pelo Kubiak. Agora que não conhece ele, não trabalhou com ele, então não deve obrigação nenhuma. Pode ter até um ressentimento, falou: porra, eu cheguei nesse time, esse cara vai pedir pra ser trocado. É bom deixar claro que o Kubiak chega antes da troca do Geno Smith, né? Na entrevista ele elogia o Geno Smith, quero trabalhar com ele sim, tal, e aí pouco depois ele é trocado. Então realmente tem essa questão aí. Pode ser que ele vai querer trazer outro quarterback aí pra ser o seu quarterback, né? Exatamente. Então pode ser que a decisão do Geno Smith de querer sair do Seahawks foi a decisão de meio que acabar com a carreira dele de quarterback. Aí voltar ao limbo que era, né, de Geno Smith de anos atrás. Tu explicou isso tudinho pra dizer que o torcedor do Seahawks tem que ser grato a Geno Smith, então. É isso que eu entendi. Beleza. Geno Smith trouxe o Super Bowl pra você. A melhor contribuição do Geno Smith pro Seahawks foi sair do Seahawks. Foi pra sair do Seahawks. Quem diria? É isso aí. Então, pessoal, chegamos ao fim aí desse mais um 4-2, né? O último nessa temporada 2025. Então, queria agradecer muito a todo mundo que nos acompanhou aqui. Foi muito legal estar de volta nessa temporada aí, depois de um hiato aqui, falei com o Alexandre ontem que, tá aqui é muito divertido, não só por estar falando de futebol americano, mas pela resenha que ao longo desses 7 anos que a gente está trabalhando junto aqui, tem sido uma química muito legal aqui, da zoeira,
das piadas, do humor, da de toda brincadeira que a gente fala aqui, né? Trazendo um pouco de informação do Seahawks, que é um prazer enorme. Então, muito obrigado por todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente vai voltar aí durante a off-season, vamos falar de draft, vai ter muito conteúdo de draft lá no site, vai ter a Free Agents, que tem muita movimentação para acontecer. Então a gente vai estar aqui comentando sobre tudo, vamos comentar sobre outros assuntos da NFL também. Então fiquem com a gente aqui. E é isso, vamos comemorar, continuar comemorando que a gente é campeão do Super Bowl. E para a próxima temporada vamos brigar de novo para estar nesse espaço, né? Lembrando, se você gosta desse conteúdo, né, siga nas nossas redes sociais lá, @Rapinas do Mar, em todas elas, no Twitter, né, no Twitter /X, lá no Instagram também tem lá @Rapinas do Mar. Aqui no YouTube você tem a opção de virar membro, então dá aquela força, se você quiser, puder dar aquela força aqui no YouTube. Lembrando, se você é novo, né, deve ter muita gente que é nova, conheceu o Rapinas aí recentemente por causa do Super Bowl, sejam muito bem-vindos. Você vai começar a torcer pelo melhor time da NFL. Lá no nosso site, no rapinasdomar.com.br, tem toda a história do time, tem tudo que você precisa saber sobre regra do futebol americano, desde o básico até o mais avançado, até todo o conteúdo de tática. Tem as análises táticas da temporada. Durante a off-season vai ter todas as análises do draft report, análise de prospects. Então é muito conteúdo. Você pode acompanhar lá no rapinasdomar.com.br. E é isso. Um grande abraço a todos vocês e Go Hawks! É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos aí que nos acompanharam, agradecer o Taveira aí por ter voltado aí a conseguir gravar conosco aí, que assim, é bom demais. As grandes boas memórias que vem sempre dos nossos podcasts, das lives de draft e tudo mais. Então bacana demais a gente poder ter tido essa ideia aí de trazer um pouquinho dessa nostalgia aí pros mais antigos. Espero que os mais novos que não conheciam essa versão aí também gostem, né? Não vão entender todas as piadas, né, das histórias, mas espero que gostem também. Como o João falou, se vocês puderem ser membros, é mais barato do que o contrato do Geno Smith, né? E vamos estar aí, vamos dar uma pausa aí para dar uma arrumada na casa e depois a gente volta aí já com Free Agents, que começa logo no comecinho de março, e aí seguimos pro draft, e aí já é outra temporada começando. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e Go Hawks!